em minha vida, cuidado e consolo das minhas feridas, Espírito Santo, dono do meu viver, intercessor do meu querer, Espírito Santo, Consolador, és o alívio da minha dor. Espírito Santo, mora em meu ser, transformador de todo o meu viver. Vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer por mais essa oportunidade, por mais esse reencontro, pela alegria de estarmos juntos, encarnados e desencarnados, desta vez buscando informações que agreguem valores, que nos ajudem a ressignificar a vida, mas principalmente a nós mesmos. É um momento também que nos desligamos do mundo lá fora e mergulhamos de corpo e alma em um tratamento espiritual. Junto de nós, os nossos entes queridos, os nossos amigos, nossos companheiros de viagem, mas que nesta fase se encontram no plano maior. Agradecemos também a todos aqueles que estão conosco nessa existência e que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui, que nos ajudaram a crescer como seres humanos. Agradecemos a Allan Kardec pela codificação, uma codificação que nos acolhe, que nos esclarece, mas principalmente nos liberta. Agradecemos a todos os espíritos que trabalharam junto com Allan Kardec, encarnados ou desencarnados, que trouxeram para nós uma doutrina que nos ajuda a quebrar preconceitos, ampliar horizontes, nos dá a certeza de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui, anda lado a lado com a ciência, anda lado a lado com a religião na sua essência, naquilo que realmente ela representa. Uma doutrina que não vê diferenças, muito pelo contrário. Confirma, inclusive, que os diferentes não são desiguais, que somos todos espíritos num processo evolutivo. Faz com que a gente enxergue a vida, o nosso planeta, mas principalmente a nós mesmos com outros olhos. E que possamos, através das nossas atitudes, dos nossos gestos, das nossas palavras, levar um pouco do muito que recebemos, com palavras de consolo, de esclarecimento, com abraços, com sorrisos, tendo a certeza que a nossa estada nesta fase é muito rápida e que possamos aproveitar a cada dia, cada semana, cada mês e crescer um pouquinho mais, como espíritos, como seres humanos, porque o nosso principal compromisso é conosco mesmo. Reencarnamos para sermos felizes e essa felicidade depende exatamente de ressignificações, de reavaliações, de ter a certeza que em momento algum estamos desamparados, que a única pessoa que pode nos desamparar somos nós mesmos, que pode nos abandonar somos nós mesmos, mas que mesmo assim há toda uma espiritualidade à nossa volta, nos ajudando, nos amparando, nos tratando e buscando, na medida do possível, nos dar toda a sustentação para que a gente possa superar a nós mesmos. E agradecendo sempre a vida e o tempo. Que assim seja. É uma continuação da aula da semana passada, onde nós pegamos aquela casinha, estava aqui no cantinho, lembram? Agora ampliei a casinha, joguei ela na lousa inteira, vamos destrinchar um pouquinho agora a casinha. Primeira coisa que a gente vai olhar aqui é que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, e a data de 1869, ok?
Allan Kardec traz algo que a ciência depois, iria comprovar. É interessante isso, saber que algo que foi escrito no século XIX, ok? Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que à medida que as ciências psíquicas fossem evoluindo e crescendo, chegariam exatamente no mesmo ponto. De uma forma diferente, com uma escrita diferente, mas essencialmente não. Diz assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Na sua origem, o homem possui instintos. Mais avançado e corrompido, possui sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimento. No ponto mais delicado e evoluído, surge o amor. Interessante. Esse é um processo evolutivo que diz que no início temos instintos, pouco mais avançados, mas ainda corrompidos. Por que corrompidos? Porque moralmente atrasados, temos sentimento, e mais evoluído, temos exatamente o amor. Então parece que é uma frase, mas quando a gente estudar isso daqui, vocês vão perceber como que essa frase, que veio antes, ok? Estava falando exatamente disso daqui, ok? E aí no livro No Mundo Maior, capítulo 3, nós temos, que eu falei semana passada, temos Freud, temos MacLean, dois grandes cientistas, não espíritas, não religiosos, mas que estavam falando exatamente de algo que no livro No Mundo Maior, capítulo 3, escrito em 1947, antes de MacLean inclusive, estava falando que poderíamos definir que a nossa mente é como se fosse uma casa de 3 andares. Uma casa de 3 andares, ok? Essas 3 casas são chamadas de cérebro triuno. Lembra do triuno? Não é trino, é triuno. MacLean falava de trino, depois que ele foi rever isso. Então, no primeiro momento, esse. Depois, com o tempo, eles perceberam, são 3 distintos, mas eles ficam assim o tempo todo, trocando informações entre eles. Então, é triuno. Eles estão interagindo a cada minuto entre os 3. No mesmo minuto, você usa os 3. E eles trabalham desta forma. Por isso que é triuno e não é trino. Estou aqui, depois eu vou aqui, depois eu venho para cá, depois eu vou aqui. Não, não é assim que funciona. Não é assim. Os 3 fazem assim o tempo todo. Ok? Então, André Luiz faz uma analogia, que a nossa casa mental é um castelo de 3 andares. No primeiro andar, é chamado cérebro inicial. Então, nesse primeiro andar, que ele começa para nós há cerca de 200 mil anos, para nós na condição humana, 250 mil anos, ele começa a ser estruturado aí. Então é o primeiro, vamos chamar assim, o primeiro cérebro é o cérebro chamado inicial. Era uma questão de sobrevivência, instinto de conservação. Qual é o outro nome que tem? Hoje eu posso perguntar, né? Oi? Id para Freud. Qual é o outro nome? Reptiliano. Tudo bem? Reptiliano. De réptil, extremamente instintível. Então, os répteis, eles não têm sentimentos, tá? Eles têm instinto de conservação. Os répteis, todos eles. Por isso que vem reptiliano. Então, o primeiro cérebro que forma em nós é chamado inicial, o reptiliano. Instinto, extremamente importante. Pensem que o nosso coração bate por causa dele. Isso que está acontecendo graças a ele. Então ele é extremamente importante. Só que ele é instintivo. Ele está focado na sobrevivência, na vida, em tudo que a vida pode oferecer. Então ele não vale menos. Ok? Ele é tão importante quanto, porém, é o nosso cérebro inicial, onde está arquivado todo o nosso processo evolutivo, desde os reinos anteriores. Desde os reinos anteriores, todo o nosso processo evolutivo está nesse cérebro. E a vida depende deste cérebro. Nossa vida de relação depende deste cérebro. Ok? Só que ele não pensa, ele é instinto. A questão dele é instinto de conservação, sobrevivência e vida. Perfeito? Então ele tem aqui, instinto, tem um arquivo, e ele é considerado o primeiro andar, e ele está no subterrâneo.
Então ele é o inconsciente, tudo bem? Ele está abaixo do nível da consciência. Então esses riscos aqui, ó, significa que ele está subterrâneo. Você não enxerga. O inconsciente é passado. Então quando você fala em reptiliano, você fala no id, você fala no inconsciente, eu estou falando daquele cérebro que fica escondido, que é o primeiro cérebro, reptiliano, que foi o primeiro a ser desenvolvido. Perfeito? No segundo cérebro, se aquele é passado, o outro é presente. Esse presente. Ok? Ele é o córtex motor. Então o reptiliano ele fica atrás, o reptiliano. Ok? O córtex motor fica aqui e o frontal fica aqui. Então o córtex motor é o segundo andar, onde você tem as sensações. Você está sentindo o que está acontecendo. Ele é chamado também de cérebro intermediário. Intermediário, porque ele é desenvolvido 100 mil anos depois. Primeiro, 200 mil anos depois, veio o reptiliano. Depois veio esse chamado consciente. Se esse é inconsciente, o segundo ele é consciente, é o presente, é o que está acontecendo agora, nesse instante. Nesse instante. Tudo bem? E depois, acima dele é o chamado lobo frontal, fica bem na frente, que é o superior, é o neocórtex. Se esse é o córtex, aquele é o novo córtex, é o neocórtex. Então ele fica em cima, terceiro andar, superior, e é lá que estão os sentimentos mais puros nossos. Então o nosso cérebro é dividido em 3 andares, todos eles são extremamente importantes, e nesse cérebro neocórtex ele é relativamente novo, porque é neocórtex, ok? Só para vocês terem uma ideia, desse cérebro, quem usa muito, 10%. Fica entre 5% e 10%. Os espíritos mais evoluídos da nossa condição usam somente 10% da capacidade do neocórtex. Veja quanto tem para desenvolver. Mas na média 5, 7%. Essa é a média. Então vai de 5 a 10%. Nas melhores das condições, 10%. Então o ser mais evoluído que está entre nós é 10%. Veja, falta 90%. Então vocês imaginem a capacidade que temos ainda do neocórtex de fazer coisas. Entendam, ok? Perfeito? E aí você dividindo aqui, você tem o quê? É isso que eu ia trazer para vocês hoje. Os 7 centros de força, aonde eles estão localizados dentro dessa estrutura mental, e as 11 leis que nós vamos começar a estudar uma por uma a partir da semana que vem. Mas é importante a gente localizar elas, aonde elas estão. Aonde elas estão. E mesmo naquela primeira aula dos degraus, ciclos da vida, para a gente entender que em algum daqueles momentos usamos mais um, em alguns momentos usamos mais o outro, e é normal. Isso, é natural dessa forma. Tudo bem? Até aí, sem problema? Alguma dúvida? Pode falar. Chama isso. Esse filme é ficção. É ficção? Sim, tudo que você vai falando. Exato. Tá, com esse filme Lúcio eu assisti. Aí, assim, na verdade é um filme de ficção. É um filme de ficção. Mas, assim, você vai falando, parece que vai bater naquele filme. Lá é pura ficção. É pura ficção, mas está falando do neocórtex ali. Veja. Aquele livro, você já assistiu esse filme, Lucy? Chega uma hora que ela começa a ter contato com o universo, contato com isso, que não tem capacidade para entender aquilo. 30% ela já paga, inclusive. Então, tudo. Aí dá para entender algumas atitudes de Jesus, que era o neocórtex trabalhando ali, ok? Então o neocórtex tem possibilidades inimagináveis para nós nesse momento. Nesse momento, nós sabemos que ele tem capacidade inimaginável. O filme Lucien é uma ficção, mas mostra alguma coisa nesse sentido. É o neocórtex ali. Ali ó, está em vários lugares ao mesmo tempo, agindo com a matéria só com a força do pensamento. Ok? Então, nós começamos a desenvolver esse neocórtex. Não, ali era 30%. Imagine que faltava mais 70%. Então dá para vocês imaginar esses espíritos muito evoluídos? O que eles trabalham? Pode falar. A cura que Jesus é relacionada com o neocórtex?
Sem dúvida. Só que tem um detalhe nas curas de Jesus. Vamos lá. Com toda aquela capacidade, sem dúvida nenhuma, de um Cristo. Ali tinha, sei lá, mais de 90% do neocórtex, se não fosse mais. Por que ele não curou a todos? A pergunta é, será que todo doente quer se curar? Essa é uma pergunta. Deu para você entender ou não? Ou será que a doença naquele momento, naquele instante, está ajudando no processo evolutivo daquele espírito? Até para conter algumas coisas. E a pergunta que ele fez é por que descansar? Exatamente isso. Exatamente isso. Ok? Então, dentro da nossa estrutura aqui, nossa estrutura cerebral, nós vamos falar o seguinte: centro de força coronário e frontal. Olha, coronário e frontal. Vocês já ouviram falar de uma glândula chamada glândula pineal ou epífise? É uma glândula que ela tem uma função sexual até os 14, 15 anos, depois ela calcifica para a medicina, mas aí ela começa a sua outra função, que é espiritual. A glândula pineal, né? Você tem hoje no YouTube o Dr. Sérgio Felipe, que é um especialista em glândula pineal, que é espírita, inclusive. Então, todos nós temos essa glândula pineal. Os peixes têm glândula pineal. Só vocês, os animais têm glândula pineal. Mas ali a função é biológica e instintiva. Para nós, até os 14, 15 anos, uma função sexual, vamos dizer assim. Depois disso, é uma função espiritual. E a glândula pineal, anotem porque isso vai cair na prova, ok? Ela trabalha numa dimensão chamada fractal, viu? Sabe? O que é uma dimensão fractal? Intermediária entre a terceira dimensão e a quarta. A glândula pineal trabalha no plano físico e plano espiritual simultaneamente. Imagine vocês que é uma glândula que nós temos no centro do nosso cérebro, do tamanho de uma ervilha, aproximadamente, um pouco maior, achatadinha, ok? E ela trabalha no plano físico e no plano espiritual simultaneamente. Glândula pineal fractal, está numa camada chamada fractal. É uma zona intermediária entre plano físico e plano espiritual. Ela recebe impulsos, chamados Zeitbergers, uma palavra alemã, impulsos. Ela capta impulsos, esses impulsos vêm da natureza, vêm da lua, vêm do sol, vêm do universo. Ela muda o metabolismo no nosso corpo em função desses impulsos que recebe. Só para vocês terem uma ideia. Glândula pineal está na onde? No coronário. Então, glândula pineal ou epífise. No livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro da série, tem um capítulo ali falando a epífise. André Luiz está explicando, junto com um benfeitor orientador chamado Dr. Alexandre, ok? E ele explica nesse livro, Missionários da Luz, que é o terceiro livro da série, um capítulo, bem no começo inclusive, chama a epífise. Ele está detalhando a epífise ali. Tem uma glândula que todos nós temos, ok? No nosso caso, especificamente, ele capta. Então, quando vocês veem como é que aquelas aves atravessam de um hemisfério ao outro, quem que mostra o caminho para elas? Essas migrações que acontecem nos animais. É a glândula pineal delas recebendo sinais e se direcionando através disso. A relação com a hipófise é epífise. Sim, a hipófise é uma outra glândula cerebral, tem uma outra função. Tem uma outra que está pertinho ali, ok? Mas a hipófise é uma questão biológica, simplesmente. A epífise não, até os 14, 15 anos uma função, depois ela calcifica, tanto que a medicina fala, ela calcificou, não tem serventia nenhuma. Não tem. Materialmente não. Tudo bem? Fisicamente não mais. Porque aí ela começa a função espiritual. E ela recebe impulsos do universo. Por exemplo, a Lua. Ela manda mensagem, a Lua manda um sinal, esse sinal chama Zeitberger, captado pela glândula pineal e muda o metabolismo do seu corpo. Sabe a menstruação de 28 e 28 dias? Isso é um ciclo lunar. Para quem não sabe, isso é um ciclo lunar. Mas o que tem a ver, né?
O que isso tem a ver? É a glândula pineal, que capta essa informação da lua e joga para o metabolismo. Entenderam ou não? É ela que regula isso. Então é uma glândula que nós temos, também conhecida como glândula espiritual. Mas ela trabalha em duas dimensões simultaneamente. Então é uma dimensão intermediária chamada fractal. Tudo bem? Então isso está no centro de força coronário. O coronário está aqui, pessoal. É o único centro de força que não tá vinculado a nenhum plexo físico. Está acima da nossa cabeça, o coronário. O frontal está aqui. O coronário tem a ver com a nossa espiritualidade. Nos santos da Igreja Católica, olha que interessante, tem uma representação que tem a auréola, não é isso? Já ouviram isso? Aquilo é o centro de força coronário expandido e cristalizado, que algumas pessoas veem. Então aquilo é real. A auréola é o centro de força coronário, acima da cabeça, expandido e cristalizado. E por que nos santos? Porque eles dedicam a vida inteira para a espiritualidade. Deu para você entender? Então, esse centro de força deles é o mais utilizado. Se é o mais utilizado, ele cristaliza, ok? E expande. Então, aquela auréola que a gente enxerga, representando, é o centro de força coronário. Às vezes nem os católicos sabem isso. Mas é o centro de força coronário, tudo bem? Cristalizado, expandido, e algumas pessoas veem. Por isso fala, os santos têm uma auréola, todos temos. É que no caso deles, está cristalizada e expandida, de tanto que eles usam. Entenderam ou não? É o único centro de força que não está vinculado a nenhum plexo do corpo físico. Está deslocado. Os outros não. Estão vinculados aos plexos. Tudo bem? Então, no neocórtex, no nosso cérebro superior, onde temos lá o raciocínio, as avaliações, você tem o coronário e o frontal. Os dois centros de força vinculados ao neocórtex, coronário e frontal. No centro de força, no córtex motor, no nosso cérebro intermediário, no nosso dia a dia, no nosso presente, nós temos o laríngeo e o cardíaco. O laríngeo e o cardíaco são os dois predominantes que fazem com que a gente tenha sentimentos, tenha emoções, que a gente reavalie, mas ainda não purifique. Quem vai purificar é aqui em cima. Tudo bem? Então temos sentimentos, temos sensações e tal. Então é o cardíaco e o laríngeo. É o executar aqui. É o hoje. Ok? E no cérebro inicial tem a ver com instinto de conservação. Você tem o esplênico, você tem o gástrico, genésico e básico. Tem a ver com a matéria, tem a ver com a vida, tem a ver com o instinto de conservação, tem a ver com a reprodução, tem a ver com a alimentação. Então os nossos 3 centros de força aqui, ó, são 7. 2 mais 2 mais 3. Esplênico, gástrico e genésico básico tem a ver com o primeiro cérebro chamado inicial, que é o reptiliano. Tem a ver com a necessidade de sobrevivência física, biológica, metabólica. Entenderam? Então, como estão distribuídos os centros de força dentro dos 3 cérebros? Qual é a função de cada um? Aonde eles se encontram? Ok? Do lado de cá, nós vamos colocar as leis de Deus. Por que será que existem essas leis no universo? Para que Deus criou esse conjunto de leis? Qual era a necessidade? E é engraçado que não tem a lei da dor aí, né? Não tem a lei da dor. Depois nós vamos estudar uma por uma, mas não tem a lei da dor. Vocês desconfiam por quê ou não? Existe a lei do trabalho, a lei da sociedade, a lei da igualdade, a lei da liberdade, mas não tem a lei da dor, mas existe a dor. E por que ela não está aí? Porque a dor, no caso, ela existe para um planeta primitivo, para um planeta de provas e expiações, e pouco para a regeneração, depois não precisa mais.
Se não precisa mais, ela não é universal. As outras são universais. Deu para você entender ou não? Você tem a lei do trabalho no mundo primitivo, provas, expiações, regeneração, felizes, celestes, mundos espirituais, e mesmo fora dos mundos você tem a lei do trabalho. Entenderam ou não? As outras leis são universais porque elas englobam tudo. A lei da dor só engloba uma equação de tempo, uma necessidade. Entenderam? Não, a gente fala da lei da dor porque ela existe, mas ela não é universal. Ela é uma lei que está, de alguma forma, atrelada a um momento, que pode levar milhões de anos, mas chega um momento que você não precisa mais da dor para aprender. Você não precisa mais, eu tenho que aprender por sofrer e ter dor, não. Você já entende por amor. Por amor. Vamos trazer para os nossos dias de hoje, a nossa experiência aqui. Não tem coisas que nós já passamos, você fala, e a situação se repete, você fala, não, eu não vou por aquele caminho porque eu sei o que vai acontecer, porque você já sofreu. Eu posso aprender pelo amor. Entenderam ou não? Veja. É a mesma situação. Então aqui, o que acontece? Essas leis aqui, ó, elas são universais, porque elas estão em todos os mundos e até fora dos mundos. E até fora dos mundos. Lógico, elas estão adaptadas àquele momento, àquela situação, claro, ok? E todos os seres vivos estão inseridos nessa lei. Todos os seres vivos. Todos. Às vezes de forma consciente, às vezes não. Uma minhoca não sabe o que ela está fazendo. Ela não sabe, ela não tem a consciência do que ela está fazendo. Mas ela está fazendo o que com a terra? Oxigenando, não é isso? Quer dizer, ela está trabalhando a terra sem que ela tenha consciência. Não é um trabalho isso? É a lei do trabalho. Ela está inserida na lei do trabalho, sem ter a consciência daquilo que ela está fazendo. Então, todos os seres vivos estão inseridos em todas essas leis. Alguns têm a consciência, outros não. Princípios espirituais não têm. Espíritos começam a ter. Entenderam ou não? Nenhum princípio espiritual tem a consciência disso. Princípios espirituais. Espíritos começam a ter. E começam a estudar, ok? Então vamos lá. No neocórtex, nós temos o quê? A lei de adoração, temos a lei de justiça, amor e caridade, e temos a lei, que é a máxima de todas aqui, a lei da perfeição moral. Isso, é lógico, essa lei divina e natural engloba tudo. Mas no neocórtex, no cérebro superior, quais são as leis que são entendidas, compreendidas e vivenciadas? A lei de adoração, ok? A lei de adoração, a lei de justiça, amor e caridade, e a da perfeição moral. E quando se fala em lei de adoração, pensa da seguinte forma: a espiritualidade superior não acredita em Deus, porque já vive. Porque Deus não é produto de crença para eles. Deu para vocês entenderam ou não? É que nem o ar que nós respiramos. Ninguém discute se existe o ar. Ninguém discute se existe o ar ou não. Ninguém fica debatendo esse assunto. Ninguém no planeta Terra acredita na existência do Sol. Ninguém acredita. Ninguém discute esse assunto. Ninguém. Por quê? Porque todo mundo sente o efeito dele. Ok? Principalmente nessa época. Mesmo ele escondido, ele está fazendo o seu estrago. Não é assim ou não? Então veja, para a espiritualidade superior, não existe a crença em Deus. Crença é para planeta de provas e expiações. Aquele pessoalzinho, aquele povinho de provas e expiações que adoram ficar discutindo esse assunto. Que o meu Deus, o seu Deus, sabe? É o povinho de provas e expiações que acredita em Deus. Dali para cima eles não acreditam mais. Porque não é produto de uma crença, de uma realidade. Deu para vocês? Aí você muda a palavra crença pela palavra... Gente, vou perguntar de novo. Você troca a palavra crença por uma outra palavra.
Fé é sinônimo de certeza. Fé é sinônimo de certeza, tudo bem? Então quem tem a certeza não fica discutindo. Por exemplo, somos espíritas. Vocês têm ânimo de discutir sobre reencarnação com alguém? Eu não tenho. Nem entro no assunto. Porque não é para nós, pelo menos, de outras, né? É tão claro, é tão objetivo, é tão lógico, existem tantas provas, para que eu vou ficar brigando sobre isso? Só não acredita quem não quer. Aí você vai discutir com uma pessoa que não quer. Deu para você entender ou não? Então é melhor deixar ela com a crença dela. Com a crença dela. Então tem coisas que viram a certeza. Então a espiritualidade superior não acredita em Deus porque eles não têm crenças. Eles têm fé. Fé é sinônimo de certeza. Deu para você? Então a lei de adoração aqui nós vamos detalhar, né? Vamos ressignificar isso, claro, né? A gente vai começar a se aprofundar nesse assunto. É uma certeza, uma relação de certeza, sabe? Não fica discutindo crenças, porque quem discute crença é porque tem dúvida. São barreiras, né? O que é o fanatismo, pessoal? Vamos lá. Aliás, tudo que tiver o ismo aí, vocês tomam cuidado, tá? Que é o exagero, vocês concordam? Uma pessoa fanática é uma pessoa que exagera sobre aquele assunto. Então você tem, dentro da psicologia transpessoal, numa representação, você tem na primeira esfera o amor, na segunda esfera, que engloba a primeira esfera, o desamor, e a terceira esfera, que engloba a primeira e a segunda, né, é o pseudo-amor. Ok? O que é o pseudo-amor? Parece, mas não é. Não é assim? Pseudo-amor, o próprio nome já fala. Então, todos os exageros estão no pseudo-amor, na terceira esfera. Eles estão escondendo o quê? Porque está escondendo alguma coisa. Todo exagero em relação a alguma coisa está escondendo exatamente o sentimento contrário. Então, o fanatismo está escondendo a descrença. Deu para vocês entenderem ou não? A euforia está escondendo a tristeza. Deu para vocês? Euforia, eu fora de mim, né? A própria palavra já é autoexplicativa. Então, uma pessoa eufórica não é uma pessoa alegre, feliz, não é isso? Estou falando uma pessoa eufórica. Não é um exagero? O que ela está escondendo? Uma tristeza. Então, o pseudo-amor esconde o quê? A falta. O excesso esconde a falta. Então, o fanatismo está escondendo o quê? A descrença naquilo. Mas o orgulho é tanto, a arrogância é tanto, a prepotência é tanto, que você transforma aquilo em fanatismo. O perfeccionismo está onde? Está na mesma esfera. As coisas têm que estar milimetricamente. Mas por que milimetricamente? Uma inaceitação de si mesmo. Ali é uma inaceitação de si mesmo. Então tem que fazer as coisas milimétricas, perfeitas, tem que estar perfeita. Por que tem que estar perfeita? Quem disse que tem que estar perfeita? Mas para a pessoa tem que estar perfeita, ok? Que é uma inaceitação de si mesmo. Entenderam o fanatismo? Então, se a gente vê um monte de fanático por aí em relação a um monte de coisa, é porque eles, no fundo, nem eles acreditam naquilo. Nem eles, mas o orgulho transforma aquilo em um exagero, num excesso. Por isso que muitas vezes nós temos que tomar cuidado com os nossos exageros, com os nossos excessos. Ele está escondendo alguma coisa. Alguma coisa ele está escondendo. Todo exagero esconde uma falta. Eu preciso identificar a falta. Dá para tratar alguém no pseudo-amor? Não. Porque ela é confortável. Deu para você? Está embalado para presente. Deu para você entender ou não? No pseudo-amor, a pessoa é feliz do jeito que ela é, tá? Ninguém consegue tratar, conversar, a pessoa está bem do jeito que ela está. A hora que ela cansa daquilo, porque é uma máscara, toda máscara cansa, quando ela coloca aquele sentimento de falta, aí você trata a falta. Deu para vocês entenderam ou não? Você tratou a falta, não precisa do excesso. E quem trata a falta é a primeira esfera, é o amor. Então o amor acolhe aquela falta, abraça aquela falta e conversa com aquela falta. Deu para você entender ou não? Então tem o amor, o desamor, a primeira esfera é o amor, a segunda esfera, desamor, a terceira esfera, pseudo-amor. A segunda e a terceira, na essência, elas não existem.
Só existe a primeira. A segunda fomos nós que criamos. Planeta de provas e expiações. Com a regeneração você vai desfazendo essas. Você sabe que você tem um ódio, você tem uma mágoa, você tem um ressentimento, você tem alguma coisa negativa, você vai lá e trata. Que leve anos esse tratamento, não tem problema, mas você trata. Toda vez que eu trato, eu não preciso disfarçar. Deu para você entender ou não? Então a terceira esfera é o desamor, é o excesso, é sentimentos embrulhados para presente, entendeu? São bonitos por fora, mas por dentro escondem um sentimento negativo. Ele está encaixado no segundo estágio ali? Sim, exatamente. Então, por exemplo, na terceira esfera, no primeiro sentimento ali, na primeira esfera, você tem alegria. Na segunda, você tem tristeza. No terceiro, você tem euforia. Perceberam os três sentimentos? Aqui, na primeira, é alegria. Na segunda, é tristeza. Na terceira, é euforia. Você vai tratar a euforia? Não tem como tratar a euforia. A pessoa está bem sendo daquele jeito. Você trata a tristeza. Com quem? Com a alegria. Perceberam ou não? É a alegria que chama a tristeza, abraça a tristeza, acolhe a tristeza, conversa com a tristeza, entende a tristeza e ressignifica a tristeza. Esse é o processo. Esse é o processo. Tudo bem? Então a segunda e a terceira esfera, elas são ilusórias. Elas existem enquanto você alimenta. Você parou de alimentar. A terceira esfera, as máscaras, elas são extremamente cansativas. Você tem que disfarçar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Imagina, você tem que disfarçar 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma máscara, chega a hora que ela cansa, desgasta. Tudo bem? E isso está na onde? No segundo. No segundo, ok? E aí quais são as leis? Quais são as leis que englobam o córtex motor, o cérebro intermediário? Temos a lei da sociedade, é o dia a dia, não é? A lei da sociedade, a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei da liberdade. Então você tem 5 leis que fazem parte do nosso presente, que todos nós estamos inseridos. Todos nós estamos inseridos. Então, lei da sociedade, trabalho, progresso, igualdade e liberdade. É o nosso consciente, é o nosso presente. Tudo bem? Entenderam? No cérebro inicial, instintivo, nós temos algumas leis que regem lá também. Quais são essas leis? Lei da conservação, lei da reprodução, lei da destruição, nós vamos estudar, a mais incompreendida das leis, nós temos um capítulo, nós vamos explicar ela direitinho, ok? Essas 3 leis, lei da destruição, da reprodução e da conservação, tem a ver com o cérebro inicial. Então as leis de Deus, elas estão separadas também, de acordo com os nossos cérebros, de acordo com a nossa necessidade evolutiva. E à medida que... Só que veja, está tudo assim, tudo bem? Eu estou falando de forma separada, mas imagine que tudo isso está assim o tempo todo. Por isso que é um cérebro triuno, não é trino. Tá, se eu sou movido pelo meu passado, vocês concordam que eu sou movido pelo meu passado? Sim ou não? Eu estou falando de um passado mais próximo. Você tem o inconsciente, que é um passado... E você tem o subconsciente. O subconsciente é um passado mais próximo do consciente. Ok? O que aconteceu hoje, semana passada, o ano passado, há 10 anos atrás, 50 anos atrás, 100 anos atrás, é o meu subconsciente. Está próximo isso de mim. Depois, tudo isso engloba o inconsciente desde o momento da criação. Então, mas nós somos definidos pelo nosso passado. Olha que interessante. Que está aqui. E por que eu sou definido pelo meu passado e não sou definido pelo meu presente? Porque o meu presente está acontecendo, vocês concordam ou não? Está acontecendo agora. Mas o que está acontecendo agora, daqui 1 minuto, já é passado. Já é passado. Então, essas informações vão saindo do agora e indo para o passado. Indo para o passado. Quando eu tiver que tomar uma outra ação, eu já tenho essa informação. Às vezes é uma película só.
é uma película, não tem problema. Amanhã serão 2 películas. Depois de amanhã, 3 películas. Centésimos de milímetro. Quase que imperceptível. Você fala, nossa, estudei o Evangelho e continuo falando palavrão do mesmo jeito. Mas você ficou 500 anos falando palavrão, você quer mudar porque você leu um livro? Deu para você entender ou não? E as pessoas se cobram muito disso, é verdade. É verdade isso. Nossa, mas faz 10 anos que eu estou estudando, eu tenho atitudes ainda que são inconcebíveis com o que eu estou estudando. Tá, mas essas suas atitudes estão dentro de você faz 1000 anos. Faz 1000, estão cristalizadas. É um processo lento e gradativo. Você vai trocando algumas coisas. As coisas mais simples, mais fáceis, e à medida que você vai ganhando confiança, você vai trabalhando as outras coisas. Como que funciona isso? Ó, eu tenho uma portinha, ó, o presente, está vendo o presente? Aqui, bem pequenininho aqui, ó. O presente, bem pertinho do passado, entenderam? Porque o presente está pertinho do passado? Porque o que eu falei há 5 minutos atrás já é passado. Por isso que o presente está muito pertinho do passado, ok? À medida que você utiliza do presente, porque o que está lá já está lá, você não muda. Por isso que Deus não deu para nenhum espírito a capacidade de mudar o passado, que já tinha dado o presente. Então, no presente, eu tenho uma portinha aqui, ó, uma portinha que eu vou colocando informações. Entrada, tem uma portinha de entrada. E à medida que eu vou pondo informações ali, algumas outras informações vão saindo. Pensem vocês que é uma caixa, tudo bem? Que está lotada. Para eu colocar qualquer coisa tem que sair, proporcionalmente falando. Tudo bem? E à medida que eu vou empurrando, aquilo vai saindo. Dá para vocês imaginarem uma situação? Aí eu fiz um desenho aqui, para ficar mais fácil. Tá? Então vocês imaginem um vaso, tudo bem? Um vaso, a nossa mente, um vaso. Dentro desse vaso tem um líquido escuro, mal cheiroso, tudo bem? Escuro, mal cheiroso, ok? Pegajoso, ok? Mágoas, ressentimentos, ódios, inconformações, traumas, está tudo ali. Planeta de provas e expiações, tudo bem? Os espíritos estão cheios disso. Mágoas dessa existência, das outras existências, está tudo ali, ó. Está tudo ali, fechadinho dentro dele. Aí quando ele fecha os olhos para fazer uma oração, ele se assusta. E por que ele se assusta? Porque ele encontra com isso. Ele se desliga do mundo lá fora e ele encontra com isso, ele para a oração. Pô, melhor parar com isso, isso não está dando certo. Porque ele vê o que tem dentro. O que tem dentro, pessoal, é característico de um planeta de provas e expiações, de espíritos moralmente atrasados, ok? É a nossa característica, ainda, por isso que estamos no planeta de provas e expiações. Mas à medida que eu vou mudando o conteúdo, o que vai acontecendo aqui nesse vaso? Imagine um vaso, ok? Tem um líquido, você começa a colocar água cristalina de um lado. Por que será que não sai água cristalina do lado de lá? Porque essa água cristalina tem que fazer o quê? Dissolver aquilo, não é isso? Tem que dissolver aquilo. E à medida que vai dissolvendo aquilo, o nível vai aumentando, não é assim? O volume vai aumentando e vai jogando para fora aquela água suja. Já fizeram essa experiência em casa? Com alguma coisa nesse sentido? De ter alguma coisa escura, né? Um líquido, qualquer coisa, você quer colocar água e vai empurrando aquela água para fora. Não é assim que funciona? Percebam que você põe água cristalina e não sai água cristalina. Primeiro ele mexe com todo aquele líquido, dissolve todo aquele líquido e vai saindo aquele líquido escuro. Chega uma hora que é água cristalina. É exatamente essa analogia que eu queria passar para vocês da nossa mente. É exatamente. Então não se culpe, não se condenem do que tem lá. Já está lá. Mas se preocupem com hoje. Deu para você entender ou não? O que está lá já está lá, não tem como tirar, não tem como eu mudar o passado. Mas eu posso escolher no presente, no agora, começar a colocar água cristalina, para que vai limpando, chega uma hora que é água cristalina que sai. Oi? Sim, a regeneração é exatamente isso.
Então, no caso, a gente pode ver dessa forma que no presente, quando nós usamos das virtudes e vamos começando a despertar, trabalhar essas virtudes, e aí essas virtudes, ela vai abrindo as caixinhas. Exato. Para que nós possamos ir limpando. Sem culpa, pessoal. Ah, mas eu tenho isso, tenho aquilo. Sim, somos um planeta de provas e expiações. O malfeitor de ontem será o benfeitor de amanhã. Isso é uma lei. Isso é uma lei. Se você conhecer as histórias, tirando Jesus, que é um contexto à parte, tá? Jesus, que é o Cristo, o planeta Terra nem existia, ele já era um Cristo. Então, ele é um contexto à parte. Todos os espíritos que estiveram, que estão e que estarão no planeta de Terra são passíveis de falhas. Eu acho que incluíram nós nessa conta. O que vocês acham? É Emmanuel que fala isso. Quando eu li essa frase, eu falei, acho que ele me incluiu nessa conta. Ele fala, tirando Cristo, só ele, né? Todos que estiveram, todos que estão e todos que estarão são passíveis de falhas. Olha, interessante. Então não cabe culpa, até porque a culpa é um subproduto do orgulho. 90% das nossas culpas tem muito mais a ver com o nosso orgulho do que com o fato em si. Tudo bem? Então a culpa, que 90% delas pelo menos, é um subproduto do orgulho. Então quando eu olho para tudo isso daqui, e quem olha para tudo isso daqui, pessoal, é o amor. Lembra das 3 camadas, das 3 esferas? Não é para condenar, julgar, se culpar. Não. Não, é para entender que está ali, existe uma razão e é um aprendizado. E é uma lição essencial. É uma lição essencial. É um aprendizado. Então um espírito, quando ele olha para trás, e aí explica uma outra característica isso para nós. Por que o nosso passado está temporariamente abafado em nós? As últimas 5 existências passadas, nós não nos lembramos dos detalhes. Não ia dar conta. Simples assim. Não temos estrutura psicológica, emocional e espiritual para isso. Não temos. Ok? Não temos. Para saber o que eu fui, o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Não tem estrutura psicológica para isso. O orgulho ainda é predominante, é mais fácil eu cair em depressão. Então é abafado temporariamente isso, para que o nosso presente possa ressignificar isso. Sem necessariamente, olha que interessante, aí que entra a bondade e a justiça de Deus, sem que necessariamente eu precise sofrer. Olha que interessante. Sem que necessariamente eu precise passar por aquelas situações. Ah, então eu terei a vida, eu tenho que perder a vida? Não, muito pelo contrário. Ok? Eu usei e abusei e agora serei usado e abusado? Não, as leis de Deus, isso aí não é olho por olho, dente por dente. Deu para você entender ou não? Deus não trabalha dessa forma. Nunca trabalhou dessa forma. Nós que trabalhamos dessa forma. Lembra daquela frase? Um momento de amor cobre uma multidão de pecados? Uma mudança real de atitude. Uma mudança real de atitude. Muda o seu padrão vibratório. Então, não necessariamente você tenha que passar por situações. Às vezes, nós pedimos de algumas dificuldades, nós pedimos antes da existência, porque nos conhecemos o suficiente para saber, se eu tiver facilidade, eu vou fazer a mesma coisa. E é verdade. Não, eu não estou brincando. Eu não estou brincando, pessoal. Estamos no plano espiritual, planejando a próxima reencarnação. Nosso anjo da guarda, nossos espíritos familiares, amigos, falam assim, olha, eu vou ajudar você a escolher. Eu quero ir lá para resolver tudo. Ele falou, não, resolve uma coisa só. Tudo você não vai dar conta, não. Uma coisa só que você resolver já está de bom tamanho. No nosso caso, especificamente, qual é essa coisa que é única?
para essa existência, para todos nós? Entrar num processo de perdão. Nós nos comprometemos nesta existência a entrar, tá? Não é perdoar, a entrar num processo de perdão, de auto-perdão e de perdão. Foi a única coisa que nós nos comprometemos. Foi a única coisa. Então, para isso, mas para perdoar, o que eu preciso? É interessante quando a gente fala assim, Deus perdoa? Não. Jesus perdoa? Não. Espíritos superiores perdoam? Não. Não. Eles não perdoam. Por que eles não perdoam? Porque eles não se ofendem. É simples a regra, a matemática é muito simples. Para eu perdoar alguém, necessariamente eu tenho que me sentir ofendido, sim ou não? Necessariamente sim. Se eu não me sentir ofendido, eu não tenho necessidade de perdoar. Perdoar o quê? Deve já ter acontecido essa situação com vocês, tá? Comigo também já aconteceu. E às vezes as pessoas vêm pedir desculpa por algumas coisas que elas fizeram e acham que a gente está chateado. Às vezes você nem lembra do fato. Já aconteceu isso com vocês ou não? Olha, desculpa aquele dia, eu fui mal educado, eu falei isso, não devia ter falado. Você fica olhando assim, você... Tá. Você perdoa? Não. E por que você não perdoa? Porque você nem lembra do fato. Aquele fato em si, para você não significou nada. Deu para você entender ou não? Se você tivesse ficado ofendido, magoado, sim. Caso não. Por isso que a espiritualidade superior, de regeneração para cima, não perdoam. Porque eles não se ofendem. No máximo que acontece com eles, é eles se entristecerem. Por que eles se entristecerem? Pela nossa pequenez. Oi? Pela nossa pequenez. Pela nossa pequenez. Eles se entristecem. Nossa, não precisava sofrer tanto para aprender essa lição. Seria tão mais fácil se fizesse de um outro jeito. Então, é uma tristeza que bate neles, sabendo que não precisaríamos passar por situações que estavam mais simples. Então, eles se entristecem, mas eles não se magoam, não se ferem com nada, porque já passaram dessa fase. Somente espíritos humanos, provas, expiações e regeneração têm a necessidade do perdão. Dali para cima, não. E por quê? Porque eles não se sentem ofendidos. No máximo, entristecidos. No máximo. Você fica triste por uma situação, mas não magoado, ou ferido, ou machucado. Deu para você entender ou não? Então vejam. Aqui, ó, nós temos situações, sim, tá? De um planeta de provas e expiações, de séculos, de compromissos conosco mesmo, com a nossa consciência, mas à medida que hoje eu decido, não de uma forma fanática, não precisa disso, ok? Mas de uma forma que eu possa, devagarzinho, ir colocando água cristalina. Devagarzinho, devagarzinho. É um filme que me traz uma lição, é uma companhia que agrega algum valor, é um passeio que eu possa enxergar alguma coisa diferente, é a leitura de um livro, é algo que eu falo, isso me agregou algum valor. Nem que seja meio milímetro, que seja 1/10 de 1 milímetro, mas eu estou melhor. Você está fazendo essa limpeza, você está fazendo esse exercício? Exato, que nem eu falei, ó, isso aqui está assim, ó. Então, qual que é para nós aqui, dos 3 cérebros, o mais importante nesse momento? É o presente. É o presente. Pode falar. A gente fala das duas forças do espírito, que é o pensamento. E a força criadora. Mas você chama de energia criadora, está correto. Presente. É onde a gente tem mais É onde você está tomando a decisão. tem que trabalhar. Exato. Por exemplo, estar aqui hoje é uma decisão do hoje. Deu para você entender ou não? Poderia estar fazendo qualquer outra coisa em qualquer lugar? Poderia. Eu vou usar uma terminologia de André Luiz agora, tá? Eu poderia estar fazendo algo menos edificante? Aí cada um pensa do jeito que quiser. Tudo bem? Ele usa a palavra menos edificante. Poderíamos estar fazendo agora. Vocês concordam que nesse momento,
sem julgar ninguém, alguém está planejando um crime nesse dia, nessa hora? Existem milhões de espíritos planejando essa hora, nesse mesmo dia, na nossa cidade, inclusive, ok? Planejando um crime. Ok? E os crimes normalmente são planejados à noite. Sabiam dessa ou não? Porque a luz do sol queima uma parte dos miasmas. A luz do sol queima uma parte dos miasmas. Então, miasmas são formas, pensamentos negativos. Oi? Ainda mais com 40 graus ainda, né? E queima mesmo, literalmente falando, derrete. Ok? Então a maioria dos crimes são arquitetados à noite, porque você não tem a influência do Sol. Para quem não sabe, o Sol não é um planeta habitado, tá? Não é um planeta habitado, porque os outros planetas são habitados. O Sol, nenhuma estrela é habitada, mas é um ponto de reunião de Cristos. Eles se reúnem no Sol, Cristos, tudo bem? Cristos. E aí eles se reúnem, eles conversam sobre ele, e aí eles emitem para o universo toda aquela vibração. E aí a estrela, no caso o Sol, junto com a sua força, leva o calor, leva a luminosidade e leva a espiritualidade desses espíritos. Então o Sol não é um planeta habitado, mas é um centro de convenção. Tá bom para vocês assim ou não? Cristo se reúnem nas estrelas, conversam e dali, aproveitando toda a energia de uma estrela, claro, evidente, a energia material da estrela, eles emitem vibrações, então chega para nós, além da característica física, existem vibrações. Por isso que os crimes são arquitetados à noite. À noite você não tem a incidência. Então tem, nesse momento na nossa cidade, pessoas reunidas planejando um crime. E aí? Olha que interessante. A mesma cidade, milhares de pessoas, todo mundo fazendo alguma coisa nesse dia, nesse horário. Vocês concordam ou não? Alguns planejando crimes, outros fazendo coisas menos edificantes, mais edificantes, mas é a liberdade de cada um. Aí eu entro nesta frase. Nenhum ser humano é livre até que domine a si mesmo. Vamos ver quem vai lembrar, tá? O que é livre-arbítrio? Continua. Aqui só que o livre-arbítrio é uma expansão da consciência, tá? Mas eu queria um conceito. Eu não vou pôr esse conceito, eu vou perguntar para eles. Quando eu faço o que eu quero, eu estou submetido ao meu desejo. Quando eu tomo uma decisão pelo livre-arbítrio, é o que deve ser feito. Isso. E é o correto. Exato. Então vamos lá. Você falou uma parte, ela falou outra parte, juntei as duas partes, vocês falaram que está certo. Livre-arbítrio é fazer exatamente aquilo que eu não quero. Isso é livre-arbítrio. Porque quando eu faço somente aquilo que eu quero, eu sou escravo dos meus desejos. Entenderam ou não? Interessante esse novo conceito de livre-arbítrio. É você decidir o que é melhor para você. Mesmo o seu desejo querendo fazer uma outra coisa, a sua vontade querendo fazer uma outra coisa, não, vou fazer isso. Isso é livre-arbítrio. Você está tomando decisão sobre você. O seu corpo, que é animal, pedindo uma coisa, não. Eu atendo você nas suas necessidades, claro, mas só nas suas necessidades. Isso não. De certa forma, sim. Olha, interessante, né? O Jacques tocou num ponto que, para nós, né, eu já comentei isso com vocês, essa dualidade, essa visão simplista, dualista e fatalista, certo e errado. O universo não trabalha com isso, só dois caminhos, tudo bem? O universo é uma opção de caminhos, tudo bem? Mas para nós, seres tridimensionais, eu preciso o que está certo e o que está errado. Eu não consigo pensar de forma diferente disso. Ok? Baseado nessa visão dualista, fatalista, nossa, a espiritualidade nos traz um outro conceito, que não é uma questão de certo e errado. É uma questão de aprendizado e aprimoramento. Entenderam ou não?
Ficou melhor, não ficou? No certo e errado cabe a culpa. No aprendizado, aprimoramento, não. Se eu estou cometendo algumas falhas, é porque aquela lição ainda está no processo de aprendizado. Eu não assimilei aquela lição ainda. Então eu estou aprendendo. Então, você viu o que ela falou? Se não vir de terça-feira, vai vir a culpa. Não tenho nada a ver com isso, pessoal. Tudo bem? Porque você viu que ela falou? Se eu não veio, a culpa. Então, no aprendizado, pessoal, eu vou cometer N equívocos. Já faz um tempinho, quando nós começamos a aprender a andar de bicicleta, pessoal, quantas vezes nós caímos? Pelo menos umas 30 vezes nós caímos, não foi? E era normal cair. Eu não caí porque eu não aprendi. Exato. Entendeu? Skate, o que vocês quiserem. Então eu falei bicicleta, mas pode ser o que vocês quiserem. O skate, por exemplo. Né? Então perceba que tudo aquilo que eu não sei fazer, eu vou cometer erros, falhas, mas eu estou num processo de aprendizado. Uma vez aprendida a lição, eu não me preocupo mais com aquilo, eu estou aprimorando aquilo. Então o universo fala, olha, não é certo e errado, é aprendizado, aprimoramento. Enquanto vocês estiverem em aprendizado, vocês vão repetir as mesmas lições. Chega um momento que você aprende a lição. Aí você aprimora aquela lição. Quer dizer que, uma vez aprendida aquela lição, eu tenho que passar por ela de novo? Sim. Porém, a forma que você olha para aquilo é diferente. Deu para vocês entenderam ou não? Você olha para aquela lição, já nem sofre tanto com ela, mas você já sabe quais são os caminhos. Você já sabe quais são os caminhos. Então, mesmo aprendendo a lição, eu vou passar pela mesma lição, porém, o foco é outro. A forma de interpretar aquilo é outra. Deu para você entender ou não? A maturidade muitas vezes nos traz essas coisas, né? De passar pelas mesmas situações e falar, não, eu já sofri com isso há 30 anos atrás, 20 anos atrás, eu sei, não precisa de tudo isso não. Aí você vai lá e revalia aquilo. Entenderam? Então você nem sofre por aquela situação mais, porque você já sofreu por aquela situação, mas você está passando pela mesma situação. Qual foi a diferença? O aprendizado. O aprendizado. Então vejam, nesse processo todo aqui, ó, a gente vai entender o quê? Nenhum ser humano é livre até que domine a si mesmo. Então, falar em obsessor, fala sobre não sei, só, eles até existem, eles até influenciam, ponto. Mas eles não são responsáveis. Vocês podem ter certeza disso. Tá? Há uma influência mais do que a gente imagina, mas eles não determinam. Determinar não. Mesmo num processo chamado subjugação corporal, vamos dizer assim, ainda assim você tem a sua participação ali. Ainda assim. Ok? Então veja, nós temos que dominar a nós mesmos, não é o outro. É a nós mesmos. Superar a nós mesmos. É a gente que alimenta o nosso próprio. Exatamente, somos nós que alimentamos os nossos obsessores. Ok? Então, esse livre-arbítrio é uma expansão da consciência. Os animais têm livre-arbítrio? Tem, porém está restrito à sua sobrevivência. Os seres humanos têm livre-arbítrio? Temos. Os anjos têm livre-arbítrio? Tem. Os arcanjos, os cristos, todos temos livre-arbítrio. Mas ele está o quê? Adequado ao seu momento evolutivo. Se tivéssemos mais livre-arbítrio do que temos, existe a possibilidade de cometermos outras falhas. Se tivéssemos uma capacidade de usar 20% do nosso neocórtex, o que estaríamos fazendo? Melhor nem pensar, não é isso? Melhor nem pensar. Melhor nem pensar. Né? E pode para vocês imaginarem que nessa sequência de mundos atrasados moralmente é só provas e expiações. Os outros nenhum são. Mesmo regeneração há um equilíbrio. Dali para frente são espíritos mais evoluídos, sobre todos os aspectos. Os menos evoluídos estão em mundo primitivo. Não faz mal nenhum também. O próprio nome já diz. O problema é provas e expiações. Dos mundos, o que dá mais trabalho de administrar é provas e expiações.
Exatamente. Estamos numa fase de transição também. Tudo bem? Entenderam? Ó, nosso inconsciente pode ser ressignificado. Pode. Nós começamos pelo subconsciente. Diariamente. Diariamente, eu posso escolher que informação eu vou alimentar. Só que as minhas reações, elas estão baseadas nas informações que eu alimento. Deu para você entender ou não? Okay? Vejam. É o nosso passado que determina o nosso presente, estou falando do passado, e hoje foi o amanhã do ontem. Interessante, tá? O espírito essência só vive um tempo, o presente, vocês concordam ou não? Nós só vivemos um tempo, um presente. O espírito vive exatamente só um tempo. Se ele traz alguma coisa do passado, vira presente. Se ele traz qualquer coisa do futuro, vira presente. O espírito vive aquilo que ele está sentindo e pensando. Para ele, aquilo é presente. Consequentemente, o nosso corpo físico também só vive o tempo presente. O nosso corpo físico não sabe o que é passado, o que é futuro. Ele é uma máquina, você manda impulso e ele trabalha. E para ele está acontecendo no presente. Se eu pudesse transformar isso em número, em porcentagem, quanto eu colocaria no presente? Como assim? Desculpa. Por exemplo, se tudo está no presente, sim. Você tem o passado e tem o futuro. Sim. Se eu pudesse colocar em porcentagem... Tudo, na verdade, tudo está no presente, né? Tudo está no presente. Nós, por sermos seres tridimensionais, eu tenho que ter essa equação de tempo passado, presente, tempo cronológico. Mas para o espírito, para a individualidade, é tudo tempo presente. Tudo está acontecendo no presente. Então, se eu ficar esperando o futuro para ser feliz, quando que eu vou ser feliz? Esquece, o futuro nunca vai chegar. Porque o futuro é presente, e felicidade é tempo presente. Tudo bem? Mas eu fui feliz lá atrás. Não, a felicidade está aqui. Deu para você entender? Você teve momentos de felicidade. Então, entendendo a nossa casa mental, os andares e como se trabalha, aqui, sem dúvida nenhuma, é o mais importante, que é o que está acontecendo agora, e com isso daqui eu alimento em cima. Então, todos os valores espirituais, eu pego aqui e jogo para cima. E fica ali. Aí eu vou aumentando essa minha capacidade. Valores espirituais, pessoal, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando nem de religiosidade. Eu estou falando de espiritualidade. Espiritualidade é um jeito de ser. Pode até coexistir religião, religiosidade e espiritualidade. Mas a espiritualidade é muito mais importante do que religião e religiosidade. Espiritualidade é um jeito ser humano de ser. Não é um jeito humano de ser. É o jeito ser humano de ser. É sentimento, é o respeito. É os 3 R's. Você lembra dos 3 R's? Sim? 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 Então. Respeito a si mesmo, respeito pelo próximo e responsabilidade nos atos. Esse é o jeito ser humano de ser. Isso que a gente pode fazer no presente. O respeito a si mesmo, o respeito pelo próximo e responsabilidade nos atos. Então, espiritualidade tem a ver com os 3 R's. Parece simples, né? Mas não. Ok? Mas necessário. Mas se nós estamos aqui já ouvindo sobre isso, estudando sobre isso, é porque de alguma forma o nosso espírito já está pedindo por isso. Poderíamos até estar arquitetando um crime, né? Poderíamos, por que não? É questão de livre-arbítrio. Talvez, décadas atrás ou séculos atrás, tivéssemos. Simples assim. Ou fazendo coisas menos edificantes. Tudo bem? Nessa existência nós escolhemos que buscaríamos a espiritualidade, buscaríamos uma necessidade do nosso espírito, por livre e espontânea vontade, inclusive, sem nenhum tipo de medo, de coação, de vantagens materiais, nenhuma. Nada. Vou buscar a espiritualidade por necessidade do meu espírito. Vou buscar um caminho que atenda às minhas necessidades.
mas que me faça crescer como ser humano. Essa parte do meio, né? Do quê? Do meio, né? Do meio? É, presente. Do presente. Então, ela está inserida no Evangelho quando Jesus fala sobre o tempero do sal. Sim, exato. Né? Exato. Se ele é excesso, ele fica em cima. Exato. Quando falta... É o ponto ideal. Sim. É o ponto ideal. Entenderam? A importância da gente aproveitar o presente. O presente, o momento presente. Para viver, claro, sem dúvida. Mas para aproveitar alguns momentos desse dia para o nosso crescimento como ser humano. Aí sim, isso daqui vem para cá. Aí sim eu passo a entender melhor o meu neocórtex e aumentando a potencialidade e o percentual do meu neocórtex. Somente estruturando o presente. Tudo bem? Alguma pergunta? Pode falar. Por favor. O ser humano ele usa do cérebro 20%. Quando muito. Muito, hein? Muito. Você foi otimista agora. E a relação desses 10 a 20%, no caso espiritual, Exato. qual é a relação? Então, o ser humano ele usa 20% para tudo. 5 a 10% é a busca pela espiritualidade. Ele usa muito pouco. Não estou falando para a busca pela religião, tá? Não estou falando isso. É a busca pelo transcendente. Porque o que foge dos seus 5 sentidos físicos. É como eu disse no Evangelho, que o essencial é invisível aos nossos olhos. Então, esses 5, 10% tem a ver com o transcendente. Os 20% que usa tem a ver com tudo. No dia a dia dele, nas suas necessidades do dia a dia. Quer dizer, à medida que a gente desenvolver, subir essa porcentagem, espiritualmente também, de certa forma, a gente vai estar mais... Sem dúvida, inquestionável. Inquestionável. Ok? É entender que estamos encarnados, temos todas as nossas necessidades como encarnados, ok? Não tem como fugir disso. Temos um corpo que tem as suas necessidades, isso não é problema nenhum. O problema não está no corpo, está na mente. Quais são os nossos ideais? Aonde eu vibro? Aonde está a minha frequência vibratória? Aonde eu estou na maior parte dos meus pensamentos? Pensando no quê? Desejando o quê? É onde está a minha vibração. Tudo bem? Semana que vem a gente começa a estudar lei por lei. Eu precisava dar essa visão geral para vocês, porque aí quando eu falar dessa lei, vocês já sabem onde ela está, onde fica, daí fica mais fácil eu detalhar uma por uma para vocês. Tudo bem? Só vou fazer a prece de encerramento. Então vamos, nesse momento, agradecer ao passe espiritual que recebemos, ao abraço carinhoso dos nossos entes queridos, da equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, colaboradores, guardiões, não importa. Cada qual na sua função, mas com muito amor, com muita dedicação, também aprendendo, também ensinando. E agradecemos essa casa, toda a sua estrutura material e espiritual, que nos abriga, que nos acolhe, que nos ensina, que nos trata, que nos dá oportunidades de crescimento. E que Deus nos conceda sempre a oportunidade do aprendizado. Desse aprendizado que dissipa a nossa ignorância, que amplia os nossos horizontes, que nos mostra o quanto somos amados, amparados, e que podemos sim fazer da nossa parte um mundo melhor. Agregar algum valor através de um sorriso, de um abraço, de uma doação material, não importa como, mas que possamos sempre, onde nós estivermos, agregar alguma coisa de positivo. Assim a nossa vida ganha um colorido e um sentido. Que assim seja.